Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados, deputados. Senhoras, senhores, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Presidente, eu aproveito a oportunidade e quis o destino que eu estivesse deputado nessa legislatura. Em 2019, eu era secretário de Estado de Administração e, naquela oportunidade, houve uma alteração salarial nos professores convocados. Logicamente que eu, como secretário de Estado de Administração, participei dentro daquele processo, que envolvia a Secretaria de Finanças, Secretaria de Estado de Educação. E aproveito aqui comentar aqui o professor Jaime Teixeira e a professora Delmires, em nome dos dois, saudar toda a direção da FETEMES. E naquela oportunidade, houve uma redução do salário dos professores convocados da ordem de 32%. Projeto esse encaminhado pelo então governador Reinaldo, e dentro da contingência financeira que enfrentava a Secretaria de Estado de Educação. Cada secretaria tem seu orçamento, assim como a Secretaria de Obras, a Secretaria de Saúde, todas têm seu orçamento. Logicamente que eu, secretário de Administração, eu não tinha ingerência no orçamento da Secretaria de Estado de Educação. E, logicamente, que as coisas aconteceram, o projeto de lei transitou nesta casa, foi aprovado nesta Assembleia, em 2019, quando se consolidou a redução dos salários dos professores convocados. E hoje eu tenho a oportunidade de manifestar aqui. Primeiro que naquele momento, quando aconteceu, eu fui contrário à ideia. Logicamente que respeitar a decisão do governo estadual, dentro da contingência financeira que nós vivíamos. Momento difícil, aquele ano o reajuste dos servidores foi zero para todas as categorias. Nós enfrentávamos uma previsão de déficit muito alto no governo do Estado, que depois, ao longo dos anos, acabou. Ainda bem, o Mato Grosso do Sul teve um processo exponencial nas suas receitas, e isto garantiu a melhoria salarial de todos e permite que o Estado hoje avance muito forte no seu desenvolvimento e atendendo os interesses das categorias. Então, vem essa tribuna, primeiro para fazer esse esclarecimento, que não, enquanto gestor da Secretaria de Estado de Administração, não sou eu que determino, que faço a ação determinante da decisão como o Estado irá gastar os seus recursos com os seus servidores. E segundo, não era deputado, também não participei da votação daquela redução. Então, hoje venho nessa tribuna para fazer a defesa dos convocados. Por que defender os convocados? Eu fiz um levantamento dos indicadores. Sem sombra de dúvida, com o PL, que tem aí 14,23, com mais 14,95 de aumento, os professores efetivos do Estado de Mato Grosso do Sul passarão a perceber o maior salário do Brasil, que já vem percebendo já há alguns anos. Vai atingir o valor de R$ 11.935. É um valor substancial, muito merecido, porque os professores, eu sou engenheiro por formação, e comecei na escola primária lá nos idos de 1970, com 6 anos de idade. A professora Neuza foi a minha primeira professora. Eu nunca esqueço o nome da professora Neuza Lemes, que me ensinou as primeiras letras do alfabeto. Então, sou grato aos professores que me deram a oportunidade de me formar em engenheiro. Mas os professores terão aí essa remuneração de R$ 11.935, e ainda o PL leva aqui os 2%, para completar os 100% que é previsto, transformando o salário de 40 para 20 horas aula, foi adiado para 2027. Senão seriam 16,95. Mas os professores efetivos, então, estão com salário de R$ 11.935. É um salário, neste momento, 170% maior que o piso nacional, que é R$ 4.420,58. É um bom salário, sem sombra de dúvida. Agora, em contrapartida, os professores convocados estão bastante penalizados, mas muito penalizados.
Porque a inflação, enquanto a inflação do período até agora, de 2015 para 2023, atingiu 65,46%, os professores efetivos tiveram 198,84% de aumento salarial. E os convocados terão com esses 10% através de decreto, somente 58,87%. Ou seja, os professores convocados, nos últimos 8 anos, estão com uma recuperação salarial menor que a inflação do período. Então, isso realmente é bastante desastroso se a gente considerar que o professor convocado ele é chamado para ir para a sala de aula. Se vocês não sabem, alguns não se lembram, mas no passado, como estímulo para ir para a sala de aula, o professor tinha salário base mais regência de classe. Com o passar dos anos, foi tudo incorporado como salário único. Mas o professor convocado, ele recebe um salário hoje menor do que a inflação ao longo dos últimos 8 anos, um salário perfeito 6.346 com os 10%, um salário que é 88% menor que dos efetivos. Os convocados para atingir o salário dos efetivos têm que ter um aumento de 88%. Uma recuperação de 88%, o que não é tão simples. Então, defendo eu aqui, logicamente, e entendo que o Estado não pode fazê-lo de uma única forma, mas o Estado terá que fazer concurso, sim, para efetivar professores e terá que estar trabalhando para equacionar esse momento quando os professores convocados são efetivamente prejudicados. Porque imaginem os senhores, numa escola que tem X professores, uma parte efetiva, recebendo o salário de efetivo, uma parte convocada, recebendo o salário de convocado, e cumprindo a mesma missão. Realmente é bastante complicado. Isso pode estar, inclusive, comprometendo o nível de ensino, pode estar desmotivando uma categoria que é a maioria. Enquanto o Estado tem 13 mil inativos e 7 mil ativos, os convocados atingem 12, 13 mil professores que estão enfrentando as salas de aula. Então, venho aqui a essa tribuna para dizer, senhor presidente, que quando o secretário de Estado de Administração, enquanto gestor, eu defendia que aquele momento que enfrentamos em 2019, os professores convocados foram bastante penalizados, e eu entendo que ainda hoje, em 2023, continuam penalizados a partir do momento que o salário é 88% menor que os efetivos e tendo a responsabilidade de realmente enfrentar salas de aula. Então, quero registrar aqui, que é preciso urgentemente que o Estado faça o concurso público para que os professores convocados tenham a oportunidade de passar no concurso e receber um salário maior, ou melhor, como recebe o efetivo. E também que o Estado faça um esforço financeiro para que possamos corrigir essa injustiça que está posta aqui na educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, deputado. Pois não, deputada. Eu gostaria de contribuir nesse debate, lembrando especificamente sobre a categoria dos professores e professoras contratadas. Eu sou professora também e tenho conversado muito com essa categoria. E é preciso a gente lembrar que lá atrás, quando teve realmente uma retirada dos professores contratados, né, da tabela dos professores, existiu naquele momento também um processo que eu considero um processo de enganação dos professores, de que eles passariam a ter uma contratação por 1 ano. Então, eles tinham salário menor, mas contrato de 1 ano. E, neste momento, o governo está garantindo aí um reajuste de 10% e mais 5% ainda em maio, e já teve mais uma parte. No entanto, os professores agora, categoria contratada, deixa de receber o salário de janeiro, passa a receber quando iniciar as aulas e tem um clamor muito grande, uma preocupação muito grande, um medo muito grande dos professores e das professoras, com razão, porque essas contratações começam no final de fevereiro. Porque o calendário escolar sempre começa depois do carnaval, nos últimos anos tem sido essa prática. Então, todo o reajuste dado agora não é suficiente para
dá condições de suprir essa falta do salário que acontece no recesso de dezembro, no mês de janeiro e boa parte do mês de fevereiro. Então, o governo do Estado, esse reajuste tem sido bastante preocupante para a categoria contratada, porque ela não é suficiente para sanar esse período em que eles vão ficar sem contratação. Então, o governo precisa garantir a contratação dos professores contratados no início de fevereiro, assim, imediatamente, porque, senão, a gente corre um sério risco de ter os professores sendo extremamente prejudicados de novo. Essa é uma categoria que é muito grande, então, precisa garantir o concurso público, realmente, né? Nós temos que ter o concurso público imediatamente, mas, se não tiver todo o reajuste dado pelo governo nesse momento, se não tiver uma contratação imediata já no início de fevereiro, passa a ser prejuízo para a categoria contratada. Então, o problema é bastante sério nesse momento em relação à educação. E esse pessoal contratado, e vou falar da minha experiência de professora também na sala de aula, é uma categoria que fica em 3, 4, 5 escolas. Porque trabalha em vários períodos, fica circulando de uma escola para outra. Nos municípios, sobretudo em municípios como Campo Grande e Dourados, transporte público não é suficiente para garantir esse processo de se locomover de uma escola para outra. Então, a vida do contratado é uma vida muito mais cara em termos de transporte público, de se locomover, e o salário muito mais baixo. Então, o governo precisa realmente ter uma política de garantia de salário digno para essa categoria de professores e professoras contratadas, uma vez que as escolas precisam desse pessoal para garantir a educação, né? Quem é que sai prejudicado com tudo isso? É todo o processo da educação e a população, quando não tem acesso a uma educação e quando os professores não conseguem trabalhar dignamente e ser dignamente valorizados. Obrigada. Perfeitamente, deputado Guilherme. Incorporo sua parte ao meu pronunciamento. Realmente, entendo eu que os professores convocados teriam que ter o contrato durante os 12 meses, de forma que pudessem receber, inclusive, seu 13º e férias integralmente. Concede uma parte, deputado? Perfeito, deputado Pedro Pedrociano. Apenas para complementar a fala de Vossa Excelência, já parabenizando pelo pronunciamento, porque nós estamos conquistando, e eu digo nós, sociedade sul-mato-grossense, nós estamos conquistando na data de hoje, com esse reajuste de 14,95%, uma conquista histórica para o Mato Grosso do Sul. Ainda que nós tenhamos que corrigir as defasagens existentes com relação ao salário dos professores convocados dos efetivos, é digno de nota e de comemoração do Estado do Mato Grosso do Sul que nós tenhamos o maior salário de professor do Brasil, uma vez que o salário inicial de uma carreira, nós estamos com quase R$12 mil de salários iniciais para quem entra com dedicação de 40 horas semanais. Aqueles profissionais que, ao final da sua carreira, tendo feito especialização, mestrado, doutorado, após progredir na carreira horizontalmente e verticalmente, podem chegar ao final da carreira com cerca de R$20 mil de remuneração para aqueles profissionais que trabalham 40 horas. E aí, logicamente, que a gente quer continuar avançando, mas é digno de nota, e inclusive é uma comparação que hoje saiu no jornal O Estado de São Paulo, mostrando um relatório, fazendo um estudo com relação aos dados da PNAD contínua, mostrando as profissões mais mal remuneradas do Brasil. E aqui eu vou dar uma lista para a gente comparar aquilo que a gente conseguiu aqui no Estado. O pior remunerado do Brasil de carreiras que tem nível superior. Dados da PNAD contínua. Professores do ensino pré-escolar. Rendimento médio no segundo trimestre de 2023. Pasmem. R$ 2.285. Média brasileira. Outros profissionais de ensino. 2.554. Outros professores de arte. 2.629. Educadores para necessidades especiais, 3.379. Professores do ensino fundamental, 3.554. Outros professores de música, 3.578. Está no jornal Estado de São Paulo hoje, estudo da PNAD contínua, cuja compilação foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. Então, quando o Mato Grosso do Sul
coloca um salário de R$12.000, eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso Estado. Eu acho que a gente está com uma política correta de valorização. Qual é o próximo desafio? Resolver a questão dos professores convocados. Nós temos que corrigir essa distorção, e eu penso que o governador Eduardo Riedel está sendo muito sensível à causa, está acertando ao colocar esse reajuste agora de 10%, já deu 5% do RGA, agora mais 10% dentro desse mês, já para vigir no próximo, e mais 10% em janeiro, fazendo 25% de aumento. Então, parabéns ao nosso governo, parabéns a essa Casa Legislativa que está dando tramitação célere a esse processo, e justiça para esses professores, para esses profissionais que desempenham um trabalho extraordinário no Mato Grosso do Sul. Permite a par, deputado? Eu passei a presidência para o deputado Perfeito, Renato. Só para complementar a fala de Vossa Excelência, primeiro a gente tem que parabenizar, se o Estado do Mato Grosso do Sul alcança esse patamar que está sendo alcançado hoje, e alcança com diálogo, deputado. Nós tivemos a oportunidade, já no gabinete do deputado Pedro Kemp, de receber o presidente da FETEMES, a diretoria da FETEMES. Tivemos a oportunidade de recebê-los na sala de reunião, recebê-los na sala da presidência. E sei do debate diário que a FETEMES tem feito com o governo do Estado, a partir de números. Essa política salarial do Mato Grosso do Sul, ela tem um carimbo do diálogo, o carimbo daquilo que é possível. Eu não conheço deputado que não queira dobrar, triplicar, pagar salário. Não conheço poder executivo nenhum do Brasil que não goste de pagar mais o salário. Mas o senhor foi da Secretaria de Administração e o senhor sabe que a administração é sujeita a limites. O governo do Estado manda um projeto para cá, já com a sua folha no ano de 2003, ficando no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E precisa ajustar, precisa manter receita para que o ano que vem ele volte dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é de parabenizar, primeiro, a FETEMES por manter essa conquista, parabenizar o governo por ouvir e entender a importância dessa categoria que é dos professores. E com relação aos professores convocados, primeiro, nós temos que trabalhar e pedir concurso, deputado. Primeira coisa, é concurso. Segundo, nós tínhamos sim uma política injusta para os convocados. Eu fui professor convocado por 7 meses. E era assim, na história do Mato Grosso do Sul. Fazia-se convocação por 7 meses. Nós mudamos isso, e aqui falou 12 meses, não é 12, passou-se a poder ter contrato de 24 meses. E aí tem um aspecto legal, você faz um contrato de 24 meses, quando ele vence, e se ele vence num período que não é período letivo, nenhum gestor pode fazer um novo contrato para não dar aula. Pode fazer um contrato para o cara ficar em casa. A legislação não permite isso. Então, o contrato tem que ser feito no início. Como disse a professora Gleice, a aula vai começar início de fevereiro, tem um período de organização das escolas. O contrato tem que ser feito início de fevereiro. Tem que se garantir, tinha uma política de 1/12 mensal de 13º. Garantir 13º, garantias. E tem que perseguir, além de concurso, para que os convocados alcance o patamar dos concursados, tem que se garantir sim que melhora essa política. Agora, não pode perder aquilo que foi conquistado, aquilo que a FETEMES e o governo chegou. O que faz o convocado subir o salário é aonde chegou o concursado. Porque ao contrário disso, você quer equiparar, baixa o outro. E não é isso que o Mato Grosso do Sul quer. Tá? A política de equiparação de salário, para poder não ter limite, não passar dos limites, seria equiparação para baixo. E não é isso que o governo escolheu, não é isso que a FETEMES. Então, acordado com a FETEMES é manter a política salarial, caminhar para avançar com os concursados e fazer concurso, e trazer os convocados para um patamar digno daquilo que os professores merecem. Esse é o acordo feito com a FETEMES, acompanhado aqui pelos professores que militam muito na área da educação, deputado. Bom, eu gostaria aqui de, antes de dar a parte do Pedro Kemp, dizer aqui ao deputado Pedro Pedrocian
que, com certeza, essa questão do PENAD aí deve estar envolvendo as escolas particulares, porque as escolas do serviço público devem estar cumprindo o piso nacional, se não estiver, não está de acordo com a lei, que é 4.420 para 40 horas aulas. Quanto ao presidente Gerson, quero incorporar seu discurso. É isso mesmo, não tem como, não é questão de abaixar salário, eu estou colocando aqui, deixando bem claro, o momento que vivi na minha vida profissional enquanto gestor público, e aqui enaltecendo a necessidade de ter a equiparação dos convocados com os efetivos, porque os convocados que realmente estão enfrentando as salas de aula, efetivos também, mas os convocados, 100% deles são chamados, contratados para enfrentar a sala de aula. Então, é justo que tenha uma remuneração melhor, como bem colocou a deputada Gleice aqui, da dificuldade que tem, porque pega um pedacinho de aulas em cada escola, né? Então, o convocado. E quanto à questão do período do contrato, o contrato normalmente é feito de 12 meses, renovado mais 12 meses. A lei até, presidente, era assim, eu fui prefeito, então no município tinha um professor convocado, e nós tínhamos um problema, que fazia 12 meses, depois renovava mais 12 meses, e depois ele não poderia ser chamado uma terceira vez. Então, era sempre um desafio, a gente acabava fazendo, como justificando que não encontrava outro profissional naquela disciplina na cidade. Então, os contratos são, não é 24 meses direto, é 12 mais 12. A deputada Gleice que trouxe a pauta, que agora vai diminuir para 10 meses, pelo que eu entendi. Não sei, mas eu defenderia a tese que tem que continuar 12 mais 12, como é feito, era feito até então, feito até então. E continuo ressaltando aqui, a diferença do convocado, não querendo diminuir os efetivos, mas que leve os convocados, porque a diferença está bastante alta. É 88% menor o salário do convocado em relação ao efetivo hoje. Você tem um efetivo com 11.935, um convocado 6.346. Esse 6.346, para chegar nos 11.935, tem que ter 88% de aumento. Então, precisa equacionar essa forma. Se fizer, fazendo concurso, lógico que é a forma mais fácil. Feito concurso, professor é efetivado, ele vai no salário da tabela. Agora, enquanto não tiver concurso, tem que achar uma forma de equalizar isso para não ter que a injustiça seja praticada. Eu estou falando isso aqui porque, na oportunidade, lá em 2019, sofri eu as consequências daquela redução de 32%, quando eu não tinha nem o poder de gestão e nem votava aqui na Assembleia. Deputado Pedro Kempis. Concede uma parte, deputado. Perfeitamente. Deputado, se hoje o professor efetivo do Mato Grosso do Sul recebe o maior salário entre os professores dos outros estados, isso se deve à luta organizada da categoria, né, que inúmeras vezes saiu às ruas de Campo Grande, mobilizando 10, 15 mil pessoas, e também dos sindicatos do interior, que fazem suas movimentações também, na frente das câmaras municipais, né, nas ruas. Então, essa é uma conquista dessa categoria. E os políticos, né, principalmente em época de eleição, sempre falam que a educação é importante, que a educação precisa ser uma prioridade, né? E os professores devem receber salários dignos. E o Mato Grosso do Sul, portanto, está pagando um salário digno para os professores efetivos, conquista da categoria, com muita luta, né? E eu quero dizer que hoje, Mato Grosso do Sul é um exemplo para o país, porque ele fez uma negociação em governos passados para o pagamento do piso nacional de salário para uma jornada de 20 horas. Hoje, um professor que trabalha 40 horas, que é efetivo, ele recebe praticamente o dobro do piso nacional de salários, né? Essa integralização com esse aumento de hoje vai chegar a 90%, né, do piso, para 20 horas. Agora, existe essa defasagem enorme entre o salário dos professores efetivos e dos convocados. E essa deve ser aqui uma prioridade para nós no parlamento. Também lutar para que os professores convocados possam ter reajustes mais significativos aí nos próximos anos, no sentido de diminuir essa diferença salarial com os professores efetivos. Outra coisa importante, deputado, que eu gostaria de colocar, é que a FETEMES tem uma negociação já
previamente agendada com o secretário de Educação para discutir outras questões, além do salário, né, que é do trabalho pedagógico, né, das condições de trabalho nas escolas. E uma coisa importante, que é ajustar o início do ano letivo para 2024, no sentido de acabar com o sábado letivo, porque há uma pressão dos prefeitos, dos municípios, para que o ano letivo comece mais tarde, não dia 1º de fevereiro, mas dia 15 ou 1º de março, né, para economizar, talvez, com transporte escolar. E isso, para cumprir o calendário escolar, faz com que o professor tenha atividades aos sábados, que é o chamado sábado letivo, né? Então, a FETEMES tem feito uma negociação no sentido de acabar com isso, porque o professor, ele tem que estar lá aos sábados nas escolas, muitas vezes os alunos não comparecem, né? E o professor deixa de estar na sua casa fazendo as atividades que ele também tem que realizar, né, como pai de família, mãe de família, tem o direito, né, como todo trabalhador. Então, eu acho importante também essa negociação com o secretário de Educação para acertar o calendário escolar 2024, o ano letivo começar dia 1º de fevereiro, acabar com o sábado letivo e a gente ter, assim, uma maior valorização dos profissionais. Lembrando que os convocados representam hoje o dobro dos professores efetivos. Então, concurso público, importantíssimo, o governo vai chamar mais 250 agora concursados, mas para o ano que vem tem que ter concurso público para a gente diminuir esse número de contratações temporárias na educação. Muito obrigado pela parte. Agradeço a parte do deputado Pedro Kemp, incorpora o deputado, senhor, é isso mesmo. Me permite uma parte de um segundo. Perdão, deputado. Eu estava ouvindo aqui o deputado Pedro Kemp falar, e eu concordo com ele plenamente. Eu acho que a diferença salarial entre o convocado e o concursado tem que diminuir. Agora, eu entendo que não tem como igualar, porque se igualar o salário do convocado e o concursado, qual é o interesse que o professor teria de estudar profundamente para fazer o concurso público? Se ele vai ganhar a mesma coisa, ele não precisa fazer mais concurso público. Então, o concurso público é uma possibilidade da pessoa se qualificar para prestar um bom serviço, na minha ótica de ver. Diminuir, eu sou 100% favorável, mas sempre tem que ter uma desigualdade, porque o concursado, ele estuda, qualifica para esse concurso para poder ser efetivo. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado Zé Teixeira. O Estado fazendo concurso vai dar deputado, só para registrar, Vossa Excelência tem 3 minutos, então permite Ok. mais uma Vou parte. falar só um minuto só. Não, deputado. Obrigado pela parte, deputado Roberto Rachioca. Dizer ao senhor que eu sou um produto da educação. E eu devo muito do que eu sou hoje aos professores que eu tive ao longo da vida. E eu cumprimento o governo do Estado por esse avanço inquestionável na valorização dos profissionais da educação aqui no Mato Grosso do Sul. Mas eu venho aqui também, senhor presidente, lembrar que o Estado não são só os professores. Nós estávamos mantendo uma negociação salarial com os profissionais da segurança pública, com o governador, e nós tivemos que esperar a negociação com os professores para que nós pudéssemos retomar aí a discussão com o governador. E eu espero, confiando muito na sensibilidade do governador Eduardo Riedel, que ele também trate os profissionais da segurança pública com a mesma vontade, a mesma valorização que ele está dando aos profissionais da educação. Porque os profissionais da segurança pública merecem tal consideração pelo governo do Estado. E eu, aqui nessa casa, vou lutar por isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a parte do coronel Davi. Já encerrando as minhas palavras, quero aqui parabenizar, logicamente, a FETEMES pela conquista, né? Esperando e reconhecendo também o esforço do governo do Estado para que possa cumprir
né, com as leis que estão sendo propostas aqui de valorização da educação, mas como colocou o coronel Davi, que também as demais categorias e especialmente os contratados, convocados, que possam também estar sendo reconhecidos, né, para que tenham uma vida, uma forma de trabalho também que possa contribuir efetivamente para a melhoria do IDEB do Estado de Mato Grosso do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.